Aqui nós temos a exibição do comando. Aqui eu tenho uma unidade que está energizada para exibir o funcionamento. E aqui ao lado a gente tem o comando de fato que vai instalado na máquina, certo? É um item bem compacto. Ele permite a fixação aqui tanto nessa região inferior quanto pelas laterais aqui através da mudança de posição desse cavalete, que pode ser fixado aqui à esquerda ou à direita. Então aqui na questão operacional é uma tela touch de 7 polegadas, bastante responsiva. Então aqui eu já estou com o login de fabricante. Eu vou fazer uma calibração apenas para exibir aqui o funcionamento. Então a gente determina aqui o peso que vai ser utilizado para a calibração. Uma vez que ele foi determinado, a gente pressiona aqui em iniciar taragem. A balança então está realizando a taragem da plataforma. E agora eu coloco o peso, pressiono iniciar pesagem e ela então vai realizar a calibração. Registra aqui o momento que foi realizada a calibração, removi o peso. Então, só para exibir o processo que funciona de forma bem prática e simples. Aqui a gente tem as informações de produto, onde você pode colocar o nome, marca, código, o peso líquido e o peso da embalagem. Aqui dentro de ajustes a gente tem separado por várias categorias aqui cada função. Então temos pesagem, temos ajustes do dosador, onde a gente ajusta a média, ajusta o tipo de correção, o ganho desse dosador. Aqui temos os classificadores onde a gente ajusta a rejeição, que seriam os valores máximos e mínimos aceitos pelos produtos. Alerta, uma função que vai permitir a rejeição, a parada da máquina mediante a rejeição consecutiva de produtos. Temos a função de diagnóstico, a gente consegue olhar as capturas de pesagem, a auditagem, ou seja, registra todas as operações aqui do operador, e entre outras funções aqui. Em máquina a gente consegue visualizar o estado das entradas, das saídas, programar algumas funções adicionais aqui da parte eletrônica, ver algumas partes de alarmes também. E em sistema a gente consegue fazer a configuração do idioma, observar aqui a informação com a versão do software, poder fazer o download aqui do manual de instruções, entre outras funções, certo? Aqui na parte frontal, né, na página inicial, a gente tem acesso à tela de alarmes. Então aqui ela vai registrar todos os eventos aqui. Aqui em produção a gente consegue ver os registros de produção. Aqui eu não tenho nenhum registro, mas eu conseguiria ver aqui os contadores e os acumuladores de produção. Além disso, consigo ver aqui dados estatísticos do dosador. Consigo fazer inspeção, então enquanto a máquina está em produção eu consigo determinar se eu quero examinar a produção de 1 ou até 3 pacotes. Ela vai registrar o peso de cada um dos produtos que foi recém pesado e vai forçar a rejeição desses produtos para que o operador possa capturá-los da linha de produção e conferir o peso numa balança de conferência que ele tem na indústria. Certo? Ele ainda pode colocar o resultado aqui dessa inspeção nessa tela e calcular uma compensação se existe uma diferença entre o controlador de peso e essa balança de conferência. Aqui temos a conformidade, onde a gente tem alguns registros aqui de as pesagens fora de conformidade em relação ao critério do Inmetro e também a distribuição aqui das pesagens em relação às faixas do dosador. A gente consegue ver as últimas pesagens úteis também. Então aqui vai plotar um gráfico onde a gente vai conseguir verificar a média, o desvio padrão e a média para conformidade, para ter uma visualização em forma de gráfico se a nossa produção está atendendo os critérios do Inmetro ou não. Então aqui na tela principal a gente tem a exibição do peso. No caso aqui foi um peso rejeitado, porque ela está configurada para rejeitar a partir de 1.005 gramas. Então aqui eu faço o ajuste do valor que eu desejo, certo? Para mínimo e máximo. Então aqui é só uma vista geral do que seria o comando, certo? Tem o botão de emergência aqui, função de alarme que vai exibir alguns alarmes em relação ao dosador ou algum problema que possa ocorrer na parte eletrônica. Aqui você consegue controlar o motor de forma manual para incremento ou decremento e o botão de liga-desliga. Certo? Então esse comando ele é adaptável em diversos modelos de máquinas, e a base de pesagem é a parte que se altera para permitir a pesagem de diferentes formatos de produto.